eu ter tido essa oportunidade lá atrás, alguns aninhos atrás, né? Então aproveita, é uma ótima oportunidade. BMC Day é amanhã, ainda dá tempo de se inscrever, garantir aí a sua vaga. Bom, agora sim, vamos lá bater um papo com ele, o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, já está aqui conosco. William, uma ótima, bom dia para você, né? Eu ia dizer boa tarde, já ia acelerar tudo aqui. Bom dia para você. Vamos com calma. Primeiramente, muito bom dia que estão aí na bancada e para quem está nos assistindo também. Bom dia, Will. Vamos lá, né? Foi divulgado esse payroll aí mais cedo nos Estados Unidos. Veio, né, acima das expectativas dos analistas, que esperavam cerca de 325 mil novas vagas não agrícolas em maio, mas além disso, a taxa de desemprego se manteve estável, né, em 3,6% no país norte-americano nesse quinto mês de 2022. As estimativas do mercado previam que o indicador ficasse em 3,5% nesse período. Esses dados sinalizam uma recuperação nos Estados Unidos, de fato, na sua opinião? Seria algo pontual ou não? Realmente é recuperação? E mais, por que o mercado, até já estava falando sobre isso aqui com o Gani mais cedo, são dados bons, mas o mercado responde negativamente, né? Bolsas caindo. O mercado é sempre muito doido de entender, né? Especialmente no curto prazo, né? Tem vezes que a gente entra numa dinâmica de que dado bom é dado bom e dado ruim é melhor ainda, né? Quando você tem incentivo monetário. Agora é o contrário, dado ruim e dado bom. Dilma aqui tentando explicar para vocês, mas é um negócio meio assim, sabe? É um negócio meio estranho, mas de entender. O que pesa, né? O que pesou agora foi assim, mostra que o mercado de trabalho americano ainda está muito forte, está apertado, está difícil contratar. Taxa de desemprego de 3,6%, os Estados Unidos, em 50 anos, nos últimos 50 anos, só viu essa taxa mais baixa ali antes da pandemia, em fevereiro de 2020 estava 13,5%, né? Então a gente já voltou, a economia americana já recuperou. E agora o problema não é da recuperação, o problema é a intensidade dessa recuperação, esse aquecimento, né, de economia. Os números de emprego assim, mostraram uma geração maior de empregos que estava sendo esperado. A taxa de desemprego não caiu para essa mínima histórica aí de 13,5%, né, se manteve em 3,6%. E acho importante que os salários também não subiram um pouco menos do que o mercado estava esperando. Esperava 0,4%, veio 0,3% de alta. Quando a gente olha em 12 meses, os salários aqui nos Estados Unidos subiram 5,2%. Ora, se a gente lembrar, a inflação foi na casa de 8,5%, né, o último CPI. Ou seja, você está falando que o trabalhador americano ele perdeu o poder de compra, né? A inflação subiu 8% e o salário subiu 5%, né, a grosso modo e arredondando. E é importante para controlar essa inflação, faz parte da equação, né, do Fed, para controlar essa inflação, que o mercado de trabalho deu uma folga, né? Ou seja, se o trabalhador americano tiver ganho de poder de compra, ele vai gastar, né? Assim, até porque aqui você tem uma sociedade de consumo muito forte. Então, assim, para o Fed, para a estratégia do Fed, né? E por isso que o mercado não gostou muito, né? É que o dado ruim acaba sendo bom, né? Porque se o mercado de trabalho não estiver tão forte, se os salários não subirem muito, as empresas talvez tenderiam a ter menos pressão de custos de salário e o trabalhador menos poder de compra e, consequentemente, comprando menos, desacelera um pouco, desafoga o lado da demanda, né? Que é o que, enfim, é onde o Fed consegue atacar. Do lado da oferta, você tem dificuldade, né? Falta petróleo no mundo, o trigo explodiu de preço, voltou um pouco, aí você tem outros problemas, né? Mas olhando para o lado da demanda agregada, esse payroll indica que, olha, ainda não desacelerou, ainda tem espaço, assim, a economia ainda precisa dar sinais de desaceleração para o Fed ficar mais tranquilo e talvez não ter que subir tanto juros, né? E à medida que mostrou que a economia continua forte, aquecida gerando emprego, olha, então essa retórica pesada do Fed deve continuar. E aí o mercado não gostou, né? Uhum. É isso aí mesmo. Bom, os principais índices também, né, em Wall Street estão caindo, como eu falei agora há pouco.
relatório de emprego norte-americano apresentando esses números aí, você acredita que isso pode desenrolar até o final do dia? De que maneira aqui no Brasil, Will, dando uma olhada, trazendo esse cenário aí, aí de fora para cá, para o Brasil? A gente de cara viu logo o Ibovespa já virando para o negativo, mas você acha, porque assim, pelos últimos movimentos que a gente vem acompanhando aqui do Ibovespa, o Bovespa às vezes tem até conseguido se descolar um pouco, né, do mercado aí fora, curiosamente, né, falando. Então, você acredita nisso, no Ibovespa acompanhando ou virando, e ainda mais, câmbio, né? Não dá para poder deixar de falar sobre dólar. Exato. Eu acho que, assim, essa retórica mais pesada, né, de aperto monetário, redução de balanço e aumento de juros do Fed, ela tende a fortalecer o dólar, né, que é uma coisa que a gente já tem visto nos últimos 12 meses. Aí o espectador vai pensar, pô, esse cara tá viajando, não sabe nem o que tá falando, né? É que eu tô falando do dólar contra outras moedas, né? Contra euro, contra libra, contra outras moedas do mundo inteiro. É que realmente o real tem destoado, né? E o real tem se valorizado frente ao dólar, mas em geral o dólar, o índice dólar, aquele DXY, sobe. A última vez que eu tinha visto estava mais 12, né? E 12 é uma média, né? Uma média contra diversas moedas. Então, assim, só reforça essa ideia de um dólar mais forte, né? Se o Fed continuar sendo duro na sua política de juros. O que tenderia, de novo, a impactar, não tem impactado, mas tenderia a impactar positivamente no dólar, negativamente ao real. Olhando para a Bolsa, eu acho que o dia hoje vai ser um dia feio aqui, o dia especificamente, assim como está em Miami, aqui tem uma chuva, tem uma tempestade tropical aqui, que é normal nessa época, agora começa a chegar os furacões. Mas por quê? Assim, porque também a gente já veio de uma semana de fortes altas, né? E aí aquela coisa de quem tenta acertar o timing de mercado, aqui nos Estados Unidos no mercado você tem uma frase que fala o seguinte, né? Time in the market is better, né? Ou é maior, né? Mais importante do que timing in the market, né? Ou seja, estar no mercado é mais importante que você tentar acertar momentos de entrada e saída. E por que eu estou falando isso? Porque quando você olha uma janela de uma semana, as ações, por exemplo, da Tesla sobem 17%, as ações da Amazon sobem 17%, as ações do Google 11%. Só para citar alguns exemplos de ações que tinham performado muito mal e que ainda no ano performam mal, é verdade, mas que passaram nesta semana por uma inflexão, né? Então, eu acho que assim, existe um espaço para alguma correção aí de curto prazo. O dado hoje realmente reforça essa política monetária mais restritiva, não é bom para ações e tudo mais. Então, eu acho que o dia tende a ser meio negativo mesmo, mas também tem uma justificativa, assim, botar no bolso, especialmente para investidores mais de curto prazo, aproveitam e aí colocam no bolso esses ganhos recentes. Uhum. Will, prazer falar contigo. Você sabe que a sua fala eu falei exatamente antes da bolsa abrir. A Débora é testemunha. Eu falei, você quer apostar, Débora? O dado ruim, o dado bom vai ser interpretado de uma maneira muito negativa pela subida de juros aí do Fed. O mercado vai antecipar e afetou a gente aqui. E aí, Will, o seguinte, eu tenho acompanhado os dados, queria até a tua percepção. Tem muito dado controverso, né? Um diz uma coisa, o outro diz outra. Às vezes pega um ISM acima do esperado, acelerou, o outro abaixo do esperado, aí o PIB vem negativo, mas aí um dado de emprego acima do esperado. Quer dizer, um conjunto de dados, Estados Unidos é uma máquina, né, de estatísticas. Na sua percepção, olhando o conjunto da obra, a gente caminha para uma recessão, um pouso suave, uma desaceleração, já estamos numa recessão. Como é que o Will está vendo aí esse conjunto de dados, uns positivos e os outros negativos? Que conclusão que você está tirando disso daí, Will? Boa, Gani, bom falar contigo sempre, cara. Eu escrevi um artigo que vai ao ar na segunda-feira no site da Avenue, e depois até vou mandar mensagem aí para vocês, para a gente começar a postar isso também aí na BMC. Boa, hein? Boa, hein? Que é uma brincadeira com aquela música do Tim Maia, né? Quando o inverno chegar, né? A minha percepção é o seguinte: o mercado, assim, o Fed vai esperar o inverno chegar. A gente está recém no verão aqui, né? No hemisfério norte. A meu ver, nas próximas 2 reuniões a gente vai ter aumento de juros de 0,5%, tá dado. Acho que mesmo os dirigentes que ainda têm alguma dúvida, começam a arrefecer ou
ou ser mais leniente, um discurso mais leve, não tão pesado, ainda assim acho que tem esse consenso. Então até setembro, então talvez não o inverno chegar, mas o outono, né? Até setembro isso está meio que dado, porque é exatamente isso que você falou, a economia ela ainda está dando sinais dúbios. Você olha alguns indicadores, assustam, nossa, está desacelerando bem. Aí vem o mercado de trabalho, não, mas peraí, está aquecido, está contratando, está aumentando o salário. Então, acho que para o Fed aliviar um pouco no discurso e dizer, não, veja bem, acho que não precisa subir tanto os juros, vamos reduzir um pouco o pace ou qualquer coisa do gênero, que seria bom para o mercado, né? O mercado gosta desse tipo de atitude do Fed. Eu acho que ainda demora um pouco. Acho que ainda tem que olhar mais, os dados têm que mostrarem e serem menos dúbios. Tem que dizer, não, realmente está desacelerando. Se a gente continuar nesse pace, aí sim a gente vai entrar numa recessão, então talvez já está na hora de começar a relativizar um pouco, enfraquecer um pouco esse discurso duro e por aí vai. Mas eu acho que isso não vem por agora não, acho que o discurso vai continuar sendo duro e vai ficar meio tipo aquela música do Tim Maia mesmo, quando o inverno chegar ou quando o outono chegar, aqui no Hemisfério Norte. Quero ler esse artigo, fiquei curioso. Boa. O índice de gerente de compra, né, o PMI, né, que a gente já conhece bastante aí, aqui no Brasil ficou em 58, né, em maio, em relação ao que foi registrado, né, 58,5 em abril, de acordo com a S&P Global. Nessa sexta-feira ele foi divulgado esse dado mais cedo, né? Já o PMI de serviços passou de 60,6 em abril para 58,6 no mês passado. Esse aumento recente na atividade do setor de serviços brasileiro continuou em maio, né, com um crescimento que foi o segundo mais acelerado em 15 anos. À medida que as empresas, claro, continuam a sentir os benefícios da flexibilização das restrições da Covid-19, também retomada aí de alguns eventos. Quais são as suas perspectivas aí para os próximos meses? Esses índices podem continuar aumentando, na sua opinião, mesmo, né, com todos os apertos monetários que a gente tem acompanhado, a gente sabendo também da influência também do Fed, das decisões do Fed daí aqui? Sabe que aqui, eu acho que, e uma coisa que vai até que justifica o Fed esperar um pouco mais, é porque a gente está entrando na temporada de férias, né, de verão aqui no Hemisfério Norte, né, as aulas encerram e aí as pessoas saem viajar, e tem-se uma expectativa muito forte com essa temporada, a primeira sem Covid de fato nos Estados Unidos, e aí, assim, você tem uma demanda retraída, uma demanda cativa de muita gente que queria viajar, que não viajou com seus filhos ou coisa do gênero, né? E que quer botar isso em prática, né? Então, acho que isso tende a manter pressionado uma demanda forte aí. Obviamente que esse negócio não é uniforme, são em setores, né? Mas você pode ver em relação às companhias aéreas, os caras são assim, super otimistas, mesmo com os preços lá em cima das passagens, né? Por conta do querosene de aviação mais caro. E estoques de petróleo estão lá embaixo, então a gasolina deve ficar pressionada. Muita gente aqui viaja de carro, obviamente, ou motorhome, ou vai acampar, é normal. Então, assim, até por isso eu só reforço essa ideia do Fed de, tipo, não, peraí, que eu acho que a gente está entrando agora num período sazonalmente de forte, onde as pessoas querem gastar, essa que é a realidade, né? Elas querem, férias, né? Assim, elas querem realmente aproveitar. E a própria Target chamou atenção disso no resultado. A Target é um supermercado, né? Ou seja, vendeu muito artigo de férias, é o cooler, é a barraca, é o guarda-sol, é a cadeira, esse tipo de coisa. Então eu acho que até por isso, assim, esses dados ainda podem continuar um pouco fortes, exatamente por conta desse período de férias. Agora, dado que essa demanda ela começa a esfriar, né, você tem um vetor negativo ali, que é aquele vetor de estocagem, né? Que também trazendo um pouco dos resultados das varejistas, né? Tanto o Walmart quanto o Target se estocaram bastante e, em geral, viram que isso não deu muito certo, não foi muito bom para o resultado deles. Então, isso acaba contraindo o PIB, né? Se as empresas já tiverem um nível de estocagem elevado, elas tendem a produzir menos, né? E aí é menos PIB. De novo, eu acho que é um pouco daquilo que o Gani comentou, a gente ainda tem dados dúbios, né? Da parte de serviço ou em setores especiais, especialmente restaurantes, bares, hotéis, eu acho que ainda tem dado forte para vir exatamente por conta dessa demanda cativa e dessa sazonalidade favorável agora do momento, assim, de férias, né? Perfeito.
Um outro assunto aí que tem dado uma boa repercutida por aqui, viu, Will, é essa decisão aí do Musk de cortar cerca de 10% dos empregos da montadora de carros elétricos Tesla, né? O CEO da companhia já anunciou, né, um e-mail para os executivos, depois de pedir para que os funcionários, inclusive, retornem ao trabalho presencial ou deixem a empresa. O motivo seria essa preocupação, né, com a possível recessão econômica. Será que o motivo é realmente esse, William? Né? Ou tem outro interesse aí do Musk por trás disso? Porque partindo dele é tudo sempre um grande mistério, né? Eu acho que o Musk, ele quer estar sempre na mídia, né? O lance dele é o buzz, né? Assim, toda semana tem alguma coisa que ele inventa, né? É impressionante, né? Meu Deus. Não, eu acho que assim, já existe essa preocupação, não foi só o Musk, tá? Já tiveram outras, falando um pouco de novo das varejistas, né, que contrataram bastante, a própria Amazon deixou escapar isso em termos de resultado, que talvez tenha aumentado demais o número de trabalhadores, se preparando, obviamente, né, para essas eventualidades, para essas necessidades, ou até mesmo por conta de Covid, né, porque ainda estava tendo algum surto de Covid, então aí o funcionário não pode trabalhar. Então você tem que ter um contingente extra de mão de obra, para já considerando que, olha, sei lá, se 10% das pessoas pegarem Covid, eu ainda tenho que continuar operando, né? Eu acho assim, a Coinbase também falou, Coinbase é aquela corretora de cripto, né? Então tem algumas empresas já falando em cortes, né? Parece, soa maquiavélico dizer que isso não é tão ruim em termos de agregado para a economia ou para o mercado, pensando naquilo que eu falei, né? Se o mercado de trabalho começa a dar uma arrefecida, isso talvez retire um pouco essa pressão, ou pelo menos é aquilo que o Fed espera, né? O Fed tem como um plano de voo de desaceleração, então a taxa de desemprego ela teria que voltar para cima dos 4% pelo menos, para não ter pressão de salário e, consequentemente, desafogar também a inflação pelo lado da demanda. Então, ruim, obviamente só que tem um outro lado, olhando para o lado do mercado, talvez esse seja o caminho, e isso é parte de uma desaceleração, tá? Não necessariamente é uma recessão, isso é parte de uma desaceleração, ao meu ver. William, como é que está o cenário da Avenue para Fed Fund Rate para a final de 2022? E quando que vocês acham também que começa a ceder, né? Ou seja, esse voo de cruzeiro, a taxa vai ficar por quanto tempo, né? Chegando num determinado patamar. Por quanto tempo fica essa taxa e depois começa a ceder quando? Boa. Aí eu tenho que botar minha bola de cristal aqui para funcionar, né? Mas todo mundo bota a bola, então bota. Ela anda meio emperrada, Ô William, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei ótima de um cara que eu trabalhei com ele. Ele falou o seguinte: desde que a mãe Diná renunciou o emprego, né? Coitada, morreu, mas é quando ela era viva. Quando ela renunciou o emprego de previsões, a gente resolveu ocupar o lugar dela, entendeu? Então, os economistas, os analistas, todo mundo resolveu ocupar o lugar da mãe Diná, né? Eu sempre tenho assim, até um certo receio de quando eu vou perguntar sobre câmbio, porque isso tem uma coisa que eu sei que querem bater na gente quando a gente pergunta sobre câmbio, isso. Não, assim, mas eu acho que olhando 12 meses à frente, o Fed, assim, seria razoável, seria importante jogar essa taxa para os 3%, pelo menos. Se a gente pensa que a inflação no plano do Fed deve acabar o ano perto de 4,5%, a gente ainda está falando de um juro real negativo, né? Você está falando de um juro real, mas bem menos negativo de 1,5%. Eu acho que ainda tem bastante espaço se a gente pensar que nas próximas 2 reuniões vem mais 100 bases, né? Ou seja, 1 ponto percentual, jogando a taxa para 2%, poderia chegar até mesmo já no final desse ano de 2022, já em 3%. Mas eu acho que assim, a gente fala muito de juros, né? Mas esquece que começou agora, e aí vamos ver como é que o mercado reage a desinflada no balanço do Fed, né? Isso eu acho que vai ser relevante. O mercado vai digerir esses bilhões de dólares que vão sendo colocados no mercado novamente. Isso vai ajudar também a dar o tom desse, até onde pode ir. Mas eu acho assim, 3% é extremamente razoável. Eu já não sou muito daqueles que a gente fala aí que esse juro pode parar lá em 5% ou coisa do gênero. Eu não acredito muito nisso, não. Acredito que a desaceleração já está em curso.
Acho que se conseguir levar a 3 até saudável, porque daí qualquer coisa, se vem uma recessão, tu tem margem para baixar juro também, né, para atuar em política monetária sem ter que ficar injetando dinheiro. Então, assim, eu acho que o target seria ali em 3, que já é mais ou menos aquilo que o mercado vem precificando, até para um juro mais longo. Então, assim, e se ficar nisso, não, a Celeuma meio que passou já, né, de juros. Agora, o problema é que, assim, o componente dessa inflação, o componente de oferta dessa inflação é muito grande. Sim. Né? A gente tá, que nem eu falei, estoques de petróleo estão... Você tem um gráfico aqui que a agência daqui de energia dos Estados Unidos provê, que é uma média de 5 anos, uma média móvel, né, de 5 anos ao longo do calendário, né, janeiro, fevereiro, março, abril, dos meses. E esse negócio vai se movendo, obviamente. Mas os estoques hoje de petróleo e gasolina aqui nos Estados Unidos, eles estão abaixo do menor ponto dessa média de 5 anos. Ou seja, a gente está realmente com pouco petróleo, se mantém petróleo pressionado. Com tudo que acontece em relação à Rússia. Saiu um artigo no Wall Street Journal falando que, para contrapor isso, falando que o petróleo russo ele está achando jeito de ir pelo mundo, inclusive chegar nos Estados Unidos. É uma coisa meio por baixo dos panos, né? Fala que o petróleo não é necessariamente russo, mas vem de um cargueiro, chega um cargueiro no porto. Essas coisas meio que... Aí o pessoal de jornalismo acaba descobrindo, né, algumas coisas. Mas assim, não é à toa que o petróleo não tem cedido e o gás natural está lá em cima. Então, você tem pressão sob o ponto de vista de energia, nas commodities você também tem um pouco de pressão, e aí esse lado da oferta é que é muito difícil de você conseguir jogar a inflação muito para baixo, né? Você consegue puxar bem a demanda, né? Mas pelo lado da oferta é mais complicado. Então eu acho que também não adianta o Fed ficar subindo o juro ad eterno para jogar em 5 juros, que não vai resolver parte dessa inflação. Só vai gerar, aí sim só geraria recessão. Uma curiosidade, o noticiário aí nos Estados Unidos tem falado 24 horas sobre a guerra ou deu uma acalmada? Sabe que acalmou bastante. Acalmou bastante. A gente teve, infelizmente, aqueles eventos de tiroteios aqui, né? Isso acaba repercutindo, e aí traz de novo aquela discussão sobre armas, sobre o que é aceito em termos de armamento ou não. Você teve o primeiro-ministro do Canadá lá comentando também, falando negativamente, contrariamente às armas. Então isso que roubou a cena mais recentemente aí. Beleza. Perfeito. Will, quero muito, aliás, agradecer a sua participação aqui conosco, é sempre maravilhosa, sempre muito bem-vindo, claro. Semana que vem a gente já te espera por aqui, hein? Muito obrigado por estar aqui. Desculpa, Will, e amanhã eu vou estar com o parceiro do Will. O Gani já roubou minha fala aí, ó. Desculpa, não sabia que você... Então vai. Fala. Não, eu não sabia. Isso é muita convivência com o Marcos Saravalli. Marcos Saravalli mandava muito nisso. Eu cortei o Will e roubei sua fala. Fala aí, Will, desculpa. Mas é isso, o BMC Day que a gente vai ter aqui, realmente, às 14h, a gente vai ter, né, o cenário macroeconômico e perspectivas com o Alan Gani, essa pessoa que vos fala aqui, e também, claro, com o Zanin, lá da Avenue, que vai estar com a gente aqui amanhã, ao vivo, trazendo todas essas informações do cenário macroeconômico. Não dá para perder, né, Will? Não, parabéns aí pela iniciativa, isso é sensacional, distribuir conteúdo e informação de qualidade, assim, para o grande público, é algo que é necessário para as pessoas entenderem, ainda mais falando de economia global. Poxa, o Zanin, eu sou fã dele, faz parte do time, enfim, aprendo muito com ele, e o Gani também não precisa nem falar, professor aí, então tenho certeza que vocês vão estar em excelentes mãos. Valeu, isso. Will. Muito obrigada mesmo, viu, Will? Até mais, até semana que vem.